Saudações rubro-negras flageniais. José Boto mira reestruturação do scout do Flamengo. Havia outra ideia de perfil de contratações. Porque Jorginho seria uma grande contratação do Flamengo para a temporada de 2025. Michael é direto ao falar sobre a convivência, né, do elenco do Flamengo. Não vou dizer que todos se amam, Flamengo ou Santos. Neymar abre o jogo sobre qual clube gostaria de jogar em 2025. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Entrevista exclusiva com o português, crédito GE por Emanuele Ribeiro. O trajeto entre o hotel em que o Flamengo está hospedado em Greenville, Boto concedeu sua primeira entrevista exclusiva ao GE. A caminhada, que costumava durar 10 minutos, aconteceu em 20 com o português, abordando alguns dos principais pontos deste início de trabalho do Flamengo. Além de Alfredo, o diretor está sempre acompanhado de um segurança do clube. José Boto fez carreira na Europa como chefe de scout, passando por clubes renomados como Benfica de Portugal, Shakhtar Donetsk e da Ucrânia. A primeira contratação foi o atacante Juninho, comprado do Karabag, do Azerbaijão, por 5 milhões de euros. O jogador foi mapeado pelo português em conjunto com o técnico Filipe Luís. Um dos primeiros desejos de José Boto é reformular o departamento de scout do clube visando a próxima janela de transferência. Na entrevista, o dirigente foi perguntado sobre o perfil de contratações e as prioridades do Flamengo no mercado. Pronto, a pergunta foi assim: você chega ao Flamengo depois de anos de experiência na Europa, principalmente como chefe de scout. Agora, como diretor de todo o departamento de futebol, quais são suas prioridades no Flamengo? O que pretende mudar para já no funcionamento do clube? Aí o José Boto, né, aspas para ele aqui, ele respondeu: o scout é fundamental em todos os clubes, né? Para mim, é uma das áreas mais sensíveis e importantes de um clube de futebol, né? Não só pela ligação que eu tenho por ter vindo do scout, mas porque acho que é um departamento muito importante. Vou reestruturar o departamento, mas neste momento ainda não tive tempo para fazer isso. Tenho ideias, mas das ideias à prática tem sempre um período de observação e ainda não tive a possibilidade de fazer. O projeto é ajustar algumas coisas daquilo que já foi muito comentado de fechar o CT, é o que diz minha experiência. Quanto menos gente ao redor da equipe profissional, melhor é em todos os setores. Trabalha-se com mais calma, há menos vazamento de matéria sensível e isso é uma prática comum na Europa. São coisas que se implementam logo. Quantidade de pessoas que viajam com a equipe, quem pode assistir ao treino. Isso já está perfeitamente implementado desde que cheguei e dei essas diretrizes que são debatidas com a comissão técnica. Não parte só de mim. Debatemos, né, e vemos o que é melhor antes de fazer as mudanças. A próxima vai ser termos um departamento de scout à minha imagem. Não estou dizendo que está ruim desta forma, mas o departamento tem que perceber exatamente aquilo que nós queremos para o Flamengo. Isso leva tempo e esse fato tem reflexo nesta janela, que não está sendo feita com a metodologia que eu gosto de fazer, que é o scout dar-nos os nomes, nós analisamos com calma. Isso não foi feito nesta janela. Na próxima já vai ser mais a imagem, a minha imagem. O processo utilizado nesta janela, que felizmente não precisamos de tantos jogadores, tem muito a ver com a minha experiência e a do Filipe Luís. Identificar alvos que nós conhecemos muito bem para serem os reforços do Flamengo.
O primeiro reforço do Flamengo, de BAP e Boto, é Juninho, um atacante pouco conhecido no Brasil e que estava no Azerbaijão, um mercado imprevisível, né? Este vai ser o perfil de contratações do clube? Aí é o GE perguntando, tá? Aí o Boto respondendo agora. O perfil de contratações vai ser o jogador que serve para o nosso modelo de jogo. Se vem do Azerbaijão, se vem do Cazaquistão ou de outro país qualquer, isso não é importante. O importante é que tem o perfil que procuramos. Aquilo que quero implementar é o que o departamento de scout nos dê mais Juninhos. É um jogador que Felipe e eu conhecemos, não vem do scout, mas através do nosso conhecimento geral do mercado e que se encaixava perfeitamente nas características que nós procuramos para o atacante do Flamengo neste momento. Mas o processo correto vai ser o scout dar nos Juninhos para observarmos, debatermos e contratarmos o melhor. Você disse que... Agora o GE, tá? Você disse que a decisão da permanência de Felipe Luiz foi sua. Muita gente estranhou, porque o Felipe, no pouco tempo de profissional, fez trabalho e terminou bem o ano, campeão da Copa do Brasil. A continuidade era natural. Por que isso precisou ser discutido? E qual o papel de Felipe nas decisões sobre o elenco? O papel, aí o Boto responde aqui, pessoal. O papel do treinador tem que ser fundamental na montagem do elenco. Não vale trazer jogadores que não cabem no modelo de jogo do treinador. Isso é uma estupidez completa. Quando entra uma direção nova e quer ter um diretor responsável por todo o futebol, o mais importante cargo na estrutura é o do treinador. E é natural que quando começamos a conversa, eu pontuei que o treinador teria que ser uma escolha minha, depois de uma análise profunda e da qual não me arrependo até hoje, decidi por continuar com o Felipe. E ele tem uma participação intensa naquilo que é a montagem do elenco. Quais as prioridades do Flamengo agora, né? O GE pergunta. A grande prioridade foi manter este elenco. Todos sabem que existem algumas dificuldades financeiras, não seria possível fazer grandes contratações nessa janela. Mas está também, não é a nossa maneira de ver o esporte. Jogador, para ser bom, não tem que ser caro. A minha prioridade foi manter os jogadores que nós achamos cruciais para o treinador. Não vai sair ninguém que nos faça uma falta enorme. Esta é a grande vantagem do Flamengo nestes primeiros 6 meses. Agora, não é preciso ser muito inteligente para perceber que vamos ter que buscar um zagueiro. Mas vamos com calma. A próxima janela já vai ser diferente. Quando ela abrir, já saberemos o que queremos. Agora, por causa das eleições que ocorreram 20 dias antes do início da temporada, é tudo mais complicado fazer. Por isso estamos com calma e mais análise para escolhermos o elenco certo que irá suprir essa falta. Até o meio do ano, o trabalho de observação de jogadores continua. Como funciona essa análise ao longo do ano, mesmo com a janela fechada? O GE perguntou. E o Boto respondeu. Há um trabalho agora da minha parte de identificar possíveis lacunas há 6 meses, possíveis saídas daqui há 6 meses. E a partir daí nós focamos nessas posições. Há um trabalho de scout para identificar jogadores nessas funções que estejam de acordo com o modelo de jogo, com o dinheiro que temos para gastar, que tenha o perfil depois de identificar, são analisadas por mim e depois o treinador. Cara, ele tá falando, né, aquilo que a gente vem falando no canal, que as contratações, esquece contratações caras, pessoal, esquece. Só vão ser... e outra coisa, a produtividade e o estilo de jogo do jogador tem que se encaixar com o modelo de jogo do Felipe Luiz e do Flamengo. Se não for assim, eles não vão contratar. Então esquece jogadores muito caros, estrelas e tudo mais, tá? Mas a gente vai falar sobre o Neymar daqui a pouco, tá, pessoal? Aguarda que a gente vai falar sobre o Neymar. Tem uma matéria que a gente vai falar sobre ele também, tá?
Aí agora o Gé perguntando, quando você fala sobre a manutenção do elenco nesta janela e possíveis saídas no meio do ano, como o Flamengo quer se posicionar, quanto à venda de atletas, sabemos que o Wesley é hoje um dos mais cobiçados e tem recebido propostas. Aí o Boto respondeu, faz parte de um planejamento. Temos que ter uma ideia e perceber o mercado internacional de quais jogadores podem eventualmente receber propostas irrecusáveis para nós e para eles. E estamos preparados para isso. Este planejamento já está feito. Não é difícil perceber quais jogadores podem ter mercado. A partir daqui, é identificar jogadores que possam suprir essas possíveis vendas e, ao mesmo tempo, sermos firmes naquilo que são os valores que achamos ser justos para alguns jogadores. Agora a pergunta, tem surgido nomes de medalhões na mira do Flamengo, como Jorginho e Danilo. Até que ponto vale investir em um jogador mais experiente como eles, sabendo que possivelmente não darão um retorno financeiro lá na frente? Eu vou abrir um parênteses aqui sobre o Danilo. Parece, tá? Acabou de sair algumas matérias, a gente não tem certeza aqui no canal, então a gente não vai se aprofundar muito, que o Danilo disse sim ao Flamengo e parece que as coisas caminharam e parece que a possibilidade dele fechar, né, com o Flamengo se aproximou ainda mais, né? Mas a gente vai analisar e nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então é o seguinte, ela está perguntando aqui sobre o retorno, né? Retorno financeiro a respeito dos jogadores mais experientes, né? E aí o Boto respondeu, o elenco deve ter jogadores mais experientes e mais jovens. É óbvio que a partir de uma certa idade, os jogadores já não têm mercado, principalmente para a Europa, que paga valores maiores. Há, por outro lado, também uma ideia nossa de rejuvenescer o elenco. Não pensarmos só na perspectiva de fazer dinheiro com os jogadores, mas próximos 3, 4, 5 anos termos jogadores que tenham o nível do Flamengo, que temos hoje em dia. Mas há sempre a oportunidade de negócio de jogadores que nos vão acrescentar algo desde que esteja dentro das possibilidades. Se não estiver, não vamos trazer. Aí a repórter, né, perguntando, você elogiou o elenco várias vezes e a estrutura do clube também, mas e fora de campo? Acho que o departamento de futebol do Flamengo está atrasado em comparação com o que conhece na Europa. O que é mais urgente fazer? Aí o Botão responde, né? Não acho que esteja muito atrasado. Sinceramente, acho que há algumas dobragens de funções. Pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que os outros. O que é necessário. Como não sou apologista de revoluções, gosto de analisar bem para depois fazer as mudanças na altura certa e com justificativa certa para estas mudanças. Uma das coisas que já vou dar uma atenção muito forte é o scout. Não porque funciona mal, mas tem que funcionar para que o que é minha ideia no Flamengo, né? E isso vai ter que ser feito rapidamente, porque não quero que aconteça na próxima janela o que aconteceu agora, que é estarmos trabalhando com meus conhecimentos e o conhecimento do Felipe, e não com base estruturada o que vem do scout. Não é uma crítica a eles, é uma ideia diferente que havia de perfil de contratações, que não é aquela que a gente queria neste momento. Novamente ele falando sobre, né, o perfil de jogadores que o Flamengo vai contratar. Agora, outra pergunta aqui. Ó. Você fala muito sobre base também. Tem uma rede de contatos grandes no Brasil neste cenário. O que pensa para a base do Flamengo? Quando você diz ser fã do futebol de rua, como implementar isso no clube? Aí o Botão vai responder agora. Não é uma coisa tão complicada, mas às vezes as pessoas só entendem como querem. O fato de eu achar que o futebol brasileiro tem que voltar um pouco àquilo que são suas características e sua identidade. Não quer dizer que tudo que é modernidade,
que ajuda ou aproxima o futebol brasileiro do europeu tem que ser jogado fora. Não. O que eu disse é porque vieram muitos clubes da Europa buscar ideias daquilo que era a formação do Brasil. E estão, neste momento, a formar jogadores mais criativos, mais talentosos do que o Brasil. Isso tem a ver com o fato de alguns dos fundamentos que fazem dos futebolistas brasileiros únicos estejam início da formação do jogador. Há muitos treinadores na base como se estivessem treinando equipes profissionais. O conceito deve ser formar o jogador independentemente daquilo que pensa o treinador, em termos de sistemas táticos, mas lhes dando os fundamentos típicos do futebol brasileiro e que fazem com que os europeus venham aqui buscar tantos jogadores. Costumo dizer que se for para buscar jogadores fortes e intensos, eles vão à Dinamarca, que são mais baratos. Aqui eles vêm buscar talentos. Como é o dia, a outra pergunta, como é o dia a dia de um diretor de futebol em meio a uma janela de transferência tendo que implementar uma nova filosofia do clube? Aí o Botão vai responder de novo. É complicado, hein? Porque eu cheguei agora com a janela em andamento. Mas ao mesmo tempo gosto de acompanhar e perceber as dinâmicas da equipe. O modelo de jogo é isso, envolve muitas conversas com o treinador para podermos estar em sintonia perfeita, mas ao mesmo tempo, esta janela envolve muitas ligações que não podem ser feitas perto dos jogadores ou da comissão. Há uma ginástica muito grande de horários. Meu dia começa às 6 horas, já com muitas chamadas telefônicas e mensagens. Depois, converso com o Felipe sobre o que eu vejo e as impressões dele, sempre com o telefone a tocar. Tento reservar um tempo para as demandas da janela, porque nós sabemos o que queremos, mas os agentes não sabem disso e nos bombardeiam, né? Lidar com isso é estar atento ao que se passa no campo, é um processo que exige. Outro dia estávamos em uma reunião que durou uns 45 minutos e quando peguei meu celular tinham 145 mensagens no WhatsApp. Tento atender a todos. Alguma dessas mensagens era do Jorginho, do Danilo ou de algum zagueiro. Aí pergunta, né? Ou algum zagueiro que está encaminhado. Aí ele brinca, né, meu? Ele responde assim, eram do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Ney, risos, risos e risos. Existe a prioridade, que é o zagueiro. Sabemos o que queremos e quando quero alguma coisa vou até não ser possível. Não vou divulgar o que queremos porque isso prejudica o Flamengo. Tá, pessoal? Então é isso daí que ele vem falando, né? Vem expressando todas em termos de contratação. Ele foi bem. A prioridade é um zagueiro, né? O pessoal tá falando aí que o Danilo tá próximo. Eu acho o Danilo um jogador superestimado, já falei isso aqui no canal. Se vier, tomara que ele venha e que jogue bem no Flamengo, a gente sempre quer isso. Mas eu não contrataria o Danilo, tá? Eu não contrataria o Danilo. Acho um jogador já bem rodado. Eu investiria no Valentim Gomes do Vélez Sarsfield da Argentina, que é um jogador novo de 21 anos, que o Flamengo também sondou, o Cruzeiro tentou contratar, não conseguiu. Eu traria jogadores mais novos nesse momento, tá? E com uma perspectiva de evolução muito grande. E estava jogando, né? Foi campeão ano passado com o Vélez, né? Jogando de titular. Então, assim, aquilo que eu falei antes, né? Na Argentina, você tirar o Boca e o River da jogada e ser campeão não é para qualquer coisa, não, tá? Apesar deles não ter o dinheiro que a gente tem, eles têm jogadores com qualidade lá, tá? Seguimos aqui. Por que Jorginho seria uma grande contratação do Flamengo para a temporada 2025? Experiência, qualidade, característica e mais. Jorginho pode chegar como nome de peso ao time do Flamengo. O volante está em reta final de contrato na Inglaterra. Vou fazer um pedido aqui, pessoal. Deixe o seu like é importante pra gente, tá?
Se você não deixar o seu like, o YouTube não entrega nossos vídeos para mais pessoas, né? E o crescimento do canal fica meio que estagnado. Então, dá essa moral, deixe o seu like aí, tá? Crédito site 90 minutos por Antônio Mota. O Flamengo fez apenas uma contratação até aqui neste início de 2025. Com uma nova estratégia, o rubro-negro ronda o mercado da bola dentro e fora do Brasil e visa fortalecer o elenco de Felipe Luiz, sem fazer loucuras. É aquilo que a gente vem falando aqui. Eles não vão contratar jogadores muito caros que não rendem. Chega de grife. Viva a produtividade. Eu sempre estou falando isso aqui no canal. Não vão fazer loucuras. Até o momento, apenas Juninho, atacante que chegou para ser substituto de Gabigol, assinou com o clube, que ainda busca opções para encorpar plantel. Um nome no radar do time é Jorginho, volante em reta final de contrato com o Arsenal, da Inglaterra. O meia-campista de 33 anos já pode assinar um pré-contrato para defender outra equipe a partir do segundo semestre, mas ainda não definiu o futuro e aguarda movimentos mais concretos por parte de times interessados. Conforme o UOL, o Flamengo ainda não apresentou uma proposta oficial, mas tem o meia no radar e estuda a situação com carinho. O clube prioriza uma negociação sem custos, ou seja, sem ter de fazer investimentos junto ao Arsenal. Além disso, o clube gostaria de tê-lo de imediato. A solução, portanto, é que o meia consiga uma rescisão amigável com os Gunners. Ainda não há nada definido, mas Jorginho seguramente cairia muito bem no time rubro-negro ou em qualquer outro clube do Brasil. Mas afinal, por que Jorginho seria uma grande contratação do Flamengo para a temporada de 2025? Jorginho nasceu em Imbituba, Santa Catarina, mas nunca jogou profissionalmente no Brasil. E aí a gente vem falando aqui no canal, né? Isso pode ser uma dificuldade, né, de adaptação dele aqui no Brasil, né? Esse calendário maluco que a gente tem aqui, não sei se ele se adaptaria tão rápido, né? Mas grandes jogadores sempre têm vaga no Flamengo. Revelado pelo Hellas Verona da Itália, o meia-campista construiu a carreira na Europa, onde já atuou por Sampdoria, né, na Itália, e Nápoles, e Chelsea e Arsenal. Sampdoria, né? Na Itália, Nápoles e Chelsea e Arsenal. Ele chegou ao time vermelho de Londres em 2023 e desde então disputou 70 partidas com 1 gol e 3 assistências. Experiência e multicampeão, o meia acumula grandes conquistas e já ergueu taças de competições importantes como a UEFA Champions League da Europa e da Europa League e a Euro 2020. É um baita vencedor e sabe como torneios grandes funcionam. Isso, claro, sem mencionar o talento acima da média, a inteligência dentro de campo e facilidade, né, de trabalhar com a bola, mas pelas características e valências. Pode ser considerado uma espécie de todo-campista, visto que contribuiu com qualidade tanto na destruição das jogadas adversárias quanto na articulação do time que representa. É um baita jogador e se encaixaria como uma luva no Flamengo. Sua leitura de jogo, sua noção de tempo e espaço, sua qualidade com a bola nos pés e suas outras virtudes seriam bem aproveitadas por Felipe Luiz. Além disso, o Flamengo já procura um camisa 5 de peso e consagrado para este ano. A equipe vinha procurando peça no mercado. Jorginho entra aí. Mas o jogo pensado por Felipe Luiz, caso com o futebol do volante, com o futebol do volante. Bom para todos, mesmo com o jogador chegando, se chegar, né, para ter um salário alto, o que não seria diferente. É válido lembrar ainda que o Fla enfrenta problemas nessa faixa do campo, uma vez que Eric Pulgar, que é bem avaliado e considerado titular do time, não quer renovar. O clube não pretende negociá-lo. Além disso, Alan não se encontrou com o manto sagrado, enquanto Everton Araújo ainda é muito novo, né? Bom, pessoal, essa loucura aí do Eric Pulgar querendo sair, mas como eu já falei, Felipe Luiz não segura ninguém, visto o Fabrício Bruno queria sair, ele, tchau,
vai com Deus, né? E isso deve acontecer com o Eric Pulgar aí no final do ano. Mas se o Jorginho vir, talvez até o meio do ano o Eric Pulgar vá embora, né? O Flamengo só vai segurar ele se tiver um outro volante à altura para substituí-lo. Isso é fato, tá? Seguimos aqui. Michael é direto ao falar sobre convivência do elenco do Flamengo. Não vou dizer que todos se amam. Crédito coluna do Fla por Rodrigo Lima. O Flamengo está fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos. Com isso, os jogadores estão passando por uma espécie de confinamento. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, dia 15, o atacante Michael revelou a visão que tem sobre a convivência com o atual plantel do Mengão nesses primeiros dias de trabalho em 2025. Aspa para o Micha. É um grupo legal. Todo mundo está em sintonia. Muito difícil ter um grupo que se gosta o tempo todo. Não vou dizer que todo mundo se ama, mas todos se respeitam e querem a mesma coisa. A maioria está junto o tempo todo, se divertindo. Não vou falar que é uma família, mas é um grupo que se gosta e quer as mesmas coisas, declarou Michael. A delegação do Flamengo viajou para os Estados Unidos no último dia 11. E desde então, o que parece é que os jogadores estão vivendo um clima leve. A ida para o solo norte-americano, inclusive, faz parte de um processo de aproximar ainda mais todos os atletas. Além da afinidade, o Flamengo também busca um melhor condicionamento técnico, físico e tático de todo o plantel. Desse modo, além dos treinos, o time comandado por Felipe Luiz irá disputar um amistoso contra o São Paulo agora, né, dia 19, domingo, antes de retornar ao Brasil. Nesse início de temporada, o Flamengo tem utilizado um elenco alternativo nos primeiros jogos do Carioca. Dessa modo, além dos treinos dos Estados Unidos, Felipe Luiz irá comandar a atividade de pré-temporada em solo brasileiro. Por fim, a estreia da equipe do estadual deve acontecer em duelo com a Volta Redonda no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pessoal, e a gente perdeu ontem, né? Empatou. Jogo horroroso. Time C do Flamengo, mal treinado por esse técnico também, muito mal treinado. E, pessoal, vamos segurar as pontas aí, tá? Vamos segurar as pontas, que os molecada não tem culpa disso não, tá? O maior culpado disso tudo é o calendário, que faz com que o Flamengo tenha que jogar com a equipe reserva ou até a equipe C, como tá fazendo agora. Porque tem a copinha também. Então, assim, tinha, né? Agora o Flamengo foi desclassificado essa semana. Então, menos, tá? Deixa a molecada jogar, que a molecada ela vai dar conta uma hora ou outra, eles vão. Aí depois fica reclamando aí, tá? Fica reclamando que o jogador não jogou nada no Flamengo e joga em outro clube. Vamos ter paciência com os garotos do Ninho. Já cansei de falar isso aí, tô falando de novo, tá? Créditos coluna do Fla por Vitor Belotti, né? Flamengo ou Santos? Neymar abre o jogo. Qual clube gostaria de jogar em 2025? Créditos coluna do Fla por Vitor Belotti. Neymar tem contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita até junho de 2025. Ou seja, já pode assinar pré-contrato, né? Com qualquer clube a partir de janeiro. A partir, né? Já estamos em janeiro, então ele já pode assinar o contrato com qualquer clube. Sendo assim, o atleta abriu o jogo sobre qual time entre Flamengo e Santos gostaria de jogar, caso voltasse ao futebol brasileiro neste ano. Aspas para o Neymar. Aí você mexe com o amor. É emoção ou razão? São dois times que eu sempre falei. O Flamengo, que eu sempre tive vontade de jogar por tudo que é. E o Santos é o amor de criança. É a minha casa, disse em entrevista à Romário TV. Santos e Flamengo foi o jogo mais marcante para Neymar. Além de comentar sobre a possibilidade de jogar no Flamengo, Neymar também revelou um jogo marcante com a camisa do Santos. A coincidência é que a partida que mais deixou marcada na história do craque é a vitória do mais querido por 5-4 diante da equipe paulista na Vila Belmiro pelo Brasileirão de 2011, se eu não me engano. Na época, Ronaldinho marcou 3 gols, né? Ronaldinho Gaúcho marcou 3 gols e sacramentou o triunfo do rubro-negro. Na época, se eu não me engano, era o Luxemburgo, né? O técnico, né? Acho que o jogo contra o Flamengo, aí aspas para ele aqui de novo, pro Neymar, tá?
Acho que o jogo contra o Flamengo vai ficar marcado para o resto da minha vida. Não só para mim, mas para os torcedores, né, dos dois times. Por eu ter feito aquela grande partida, por ter feito o gol de Puskás e tudo mais. O Ronaldinho ter feito um hat-trick, a virada do Flamengo. Eu acho que simbolizou muito esse jogo e acho que é o que vai ficar marcado na minha história, disse Neymar. Neymar torce para o Flamengo, né? Não é a primeira vez que Neymar revelou o desejo de jogar com a camisa do Flamengo. Em diversas oportunidades, no PSG na França, no Al Hilal, o atacante mencionou o mais querido e afirmou que seria uma honra poder vestir o manto sagrado, principalmente por conta do tamanho da torcida rubro-negra. Vale lembrar também que Neymar já assistiu a alguns jogos do Flamengo no Maracanã. Na ocasião, o atacante do Al Hilal conferiu o duelo do mais querido com o Cruzeiro na temporada 2024, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta, inclusive, revelou que torce pelo clube rubro-negro em meio à rotina da Arábia Saudita. É isso aí, pessoal. Vou fazer minhas considerações finais agora aqui. Em relação ao Neymar, pessoal. É um grande jogador ou foi um grande jogador? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Ele é um grande jogador ou foi um grande jogador? Porque nos últimos anos ele não consegue jogar. É lesão atrás de lesões e a gente conhece as noites do Neymar, né? Então, trazer um jogador de grife desse tamanho, tá? Será que seria benéfico para o Flamengo tê-lo só por causa da grife? Pessoal, futebol pode dar super certo, como eu também falo do Danilo aqui, que o Danilo para mim é superestimado, mas pode chegar no Flamengo e pode arrebentar com a boca do balão. Seria uma contratação gigantesca trazer o Neymar? Porra, lógico. Quem não pensa nisso? Mas vamos na prática, vamos olhar na prática, ele não joga há anos. Tá, ele com 30% da potencialidade dele jogando aqui no Brasil, beleza, mas e a parte física? O problema do Neymar não é o jogo dentro de campo. É fora do campo. É a parte física. Será que ele ia ter saco para treinar mesmo, com vontade, com garra, com disposição, para poder fazer o seu melhor futebol? Essa é a pergunta. Né? Eu vou repetir aqui, vou fazer a pergunta para vocês de novo. Ele é um grande jogador ou foi um grande jogador? Então, pessoal, com essa pergunta, eu vou ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, meu querido, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado. Flamengo, que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!